Olá, você confere agora notícias que foram destaque nos últimos dias aqui no Senado. O assunto do momento é a vacina contra o coronavírus. Por todo o mundo, alguns países já estão prontos para começar a imunização em massa. E foi nesse contexto que o plenário virtual do Senado aprovou na quinta-feira projeto que estabelece um método para a distribuição das doses no Brasil. A oferta inicial de vacinas contra a Covid-19 não vai ser suficiente para atender a demanda mundial. Por isso, grupos vulneráveis como idosos e diabéticos devem ter prioridade no processo de vacinação. É o que diz o projeto aprovado nesta quinta-feira pelo Senado. O texto também determina que a transferência de recursos federais para a compra da vacina siga critérios técnicos, considerando o tamanho da população, o percentual de grupos vulneráveis, a taxa dos que já pegaram a doença, além do número de casos e óbitos. Que o PL 4023 de 2020 poderá conferir maior transparência e dar mais publicidade ao processo de seleção de grupos populacionais prioritários para a vacinação contra a Covid-19, o que é relevante e oportuno para o cenário atual. O plenário também aprovou medida provisória que vai disponibilizar cerca de 2 bilhões de reais para garantir ações necessárias à produção e ao acesso à vacina contra a Covid-19. Senadores dizem que o governo está demorando a preparar o país para o início da imunização. O presidente da República, ele simplesmente continua negando a gravidade da doença, mesmo com quase 175 mil óbitos. O Brasil tem capacidade de vacinar, o Brasil tem expertise, o Brasil só não teve um governo que se organizou, um governo que reconheceu e se preparou estrategicamente. Nós vamos começar a vacinar em março, não é por falta de dinheiro, é por falta de organização. É que essa medida provisória do governo federal, ela é bem-vinda. O que é que está faltando? O que está faltando exatamente é um planejamento. É uma prevenção, uma ação do governo federal que até agora nós não temos 15 vacinas. segundos. Aliás, nós não temos seringas. Nós ainda não encomendamos as seringas. Os senadores ainda aprovaram outros 2 projetos. Um que destina parte dos recursos das multas de trânsito para a adaptação de vias, visando melhorar a acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, e outro que autoriza a aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil para cobrir custos de desapropriações em áreas de ampliação aeroportuária. Em janeiro e fevereiro já chegam ao Brasil 15 milhões de doses da vacina de Oxford. O prazo foi apresentado pelo ministro da Saúde em audiência na comissão do Congresso Nacional que acompanha a pandemia. A produção no país está prevista para o segundo semestre de 2021. O ministro da Saúde disse que cerca de 300 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19 já foram negociados pelo governo. Janeiro e fevereiro já começam a chegar 15 milhões de doses dessa encomenda tecnológica da AstraZeneca Oxford, com a Fiocruz. E, no primeiro semestre, chegamos a 100 milhões de doses. No segundo semestre, já com a tecnologia transferida, pronta, nós podemos produzir com a Fiocruz até 160 milhões de doses a mais. Nós estamos falando de 140 milhões de doses já compradas, digamos assim, mais 160 milhões de doses sendo produzidas no segundo semestre, totalizando 300 milhões de doses de vacinas já acordadas e negociadas. Pazuello afirmou que a Anvisa tem acelerado ao máximo a análise de segurança das vacinas. Precisamos compreender de uma vez por todas que nós só aplicaremos vacinas no Brasil registradas na Anvisa, com todos os protocolos cumpridos da maneira correta. E que a vacina não será obrigatória, a menos que o Supremo Tribunal Federal assim determine. A nossa estratégia será não obrigatoriedade da vacina e trabalhar com campanhas de conscientização, trabalhar com disponibilidade em todas as pontas e trabalhar pelo padrão da vacina. Uma vacina campeã, uma vacina com resultados, sem colaterais,
E isso tudo, quando isso começar a dar resultado, é ao contrário. Nós achamos que a procura será muito grande e não a obrigatoriedade. Claro, nós estamos aguardando a posição do STF. O STF vai fazer o julgamento da obrigatoriedade. E isso também faz parte do nosso país, dos nossos poderes. E nós vamos nos defender, apresentar nossas ideias e os juízes vão definir. O plano de vacinação está em análise por 200 especialistas. Há mais de 37 mil salas de vacina existentes no Brasil. A nossa rede de frios, ela gira entre menos 20 e 8 graus positivos. Estamos adquirindo 300 milhões de seringas e agulhas para essa vacinação específica. E estão sendo repassados recursos, em torno de 42 milhões de reais, para a modernização de parte dessa rede de frios do PNI. Segundo o ministro, existem mais de 10 vacinas em desenvolvimento no mundo. Para ele, a de Oxford tem um custo menor para o Brasil. O grande diferencial da AstraZeneca Oxford é que é preço de custo durante a pandemia. Então, o preço é $3,75 por dose. É quase 1/3 a menos do que os preços médios das outras vacinas, chegando a ser quase 8 vezes a menos do que algumas vacinas. Na audiência, os parlamentares também questionaram o ministro sobre uma denúncia do jornal O Estado de São Paulo sobre uma possível perda de cerca de 6 milhões de testes para a detecção da Covid-19 por conta da validade dos kits. O ministro disse que os prazos de validade podem ser e já estão sendo revistos. A caixa do kit, quando chegou a época, ela foi feita um registro com a Anvisa inicial e a empresa, dando uma validade pequena, emergencial, para iniciar o uso, que é bem pequena, de 8 meses. E essa validade inicial, ela seria e será renovada, porque os testes, os componentes do teste, como foi apresentado na comissão externa da Câmara, eles todos têm a validade muito mais estendida. Nós sempre soubemos disso, isso não é uma novidade. O processo de revalidação já começou há muito tempo e, sim, será renovada essa validade, não vejo nenhum motivo para não. E, sim, nós vamos ter testes normalmente para atender as demandas dos estados. O plenário virtual do Senado aprovou na quarta-feira projeto que altera a definição de crime sobre denúncias falsas. Também foi aprovada a proposta que amplia o prazo para que organizações sociais de saúde cumpram metas junto ao SUS. O projeto aprovado altera o Código Penal para detalhar o crime cometido por quem faz denúncias falsas contra pessoas sabidamente inocentes, a chamada denunciação caluniosa. Em linhas gerais, o crime será configurado quando a denúncia falsa leva à instauração de processos, ações ou investigações policiais contra quem foi injustamente denunciado. O texto inclui denúncias infundadas envolvendo improbidade administrativa. É lição comum de direito penal, a de que os tipos penais devem ser os mais precisos e específicos possíveis, para que atendam aos princípios da tipicidade penal e da reserva legal. Não é mais todo e qualquer expediente administrativo, como uma notícia de fato ou sindicância, que podem ser enquadradas como investigação para fins de caracterização da denunciação caluniosa. Agora, senhor presidente, será necessário que o processo, a ação instaurada em decorrência da denúncia falsa, tenha caráter sancionador e acusatório, e não meramente investigativo. Uma mera investigação policial já poderia configurar a conduta criminosa da denunciação caluniosa. Então, a intenção do projeto é alterar a redação do artigo 339, substituindo as expressões investigação policial e investigação administrativa pelas expressões instauração de inquérito policial e instauração de procedimento administrativo disciplinar, para reduzir as condutas que possivelmente poderiam ser consideradas
denunciação caluniosa. Outro projeto aprovado suspende a obrigatoriedade das organizações sociais de saúde cumprirem metas junto ao SUS no período de março a junho de 2020 por causa da pandemia. As organizações poderão renegociar metas e prazos do contrato de gestão sem prejuízo do recebimento dos créditos e das liberações financeiras programadas no cronograma de desembolso do SUS. Consultas médicas de diferentes especialidades, procedimentos efetivos, exames complementares e diversas outras ações de saúde foram suspensas em virtude do verdadeiro caos provocado pela pandemia em nosso meio e do direcionamento de todos os esforços para a contenção da doença. Nesse contexto caótico, tornou-se impossível para os prestadores de serviço cumprirem as metas contratualizadas de realização de cirurgias, biópsias e endoscopias, o que poderia dar ensejo à imposição de sanções por parte da administração pública. Os senadores também aprovaram um projeto que estende a atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, a todas as bacias hidrográficas de Minas Gerais e Roraima, e um requerimento para a realização de sessão de debate temático sobre o aumento das queimadas e do desmatamento na Amazônia. Um projeto em tramitação no Senado determina que concessionárias de pedágio recebam o pagamento da tarifa com cartão de débito e de crédito. O uso dos cartões de crédito e de débito tem ganhado cada vez mais adeptos e, junto das transações alternativas, como o Pix, que permite transferência em tempo real e disponível 24 horas por dia, estão aos poucos substituindo o papel moeda. Pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, aponta que 69,9% da população possuem cartão de crédito. Já é comum que os comércios e estabelecimentos aceitem a praticidade e a segurança dessa forma de pagamento, mas as concessionárias de pedágio do país têm parado no caminho, obrigando motoristas a desembolsarem cédulas e moedas para prosseguir em viagem. Eu já passei uma situação constrangedora no Rio. Na correria de sair do avião, eu esqueci minha bolsa. Aí, depois de um tempo, disseram a bolsa para mim e saí correndo, não conferi nada. Cheguei no pedágio, pedi para minha esposa pegar o dinheiro. Não tem mais nada. Quer dizer, tinham levado meu dinheiro da carteira. E aí eu falava para o cara do caixa, falava, você tem débito em conta? Você tem? Eu posso depositar na sua conta? Não. Você vai ter que retornar. Aqui na frente tem uma entrada para um bairro desse. Falei, cara, mas eu não conheço nada. Eu vou ter que voltar lá no aeroporto. Aí, nessa hora, a minha esposa abriu a porta do carro e falou, não, eu vou pedir dinheiro na fila. Aí eu achei graça, né? Eu falei assim, cara, não é possível, né? A hora que ela saiu do carro, veio o cara do pedágio. O fulano do carro lá atrás mandou R$7, porque vocês não têm dinheiro e querem passear de carro. Para evitar situações como essa, o senador Eduardo Girão apresentou um projeto de lei que inclui os cartões de crédito e de débito como meio de pagamento das tarifas de pedágio em rodovias federais. O objetivo desse projeto é facilitar a vida do consumidor, né? Um cidadão que está com a sua família e só tem um cartão de crédito, óbvio que ele pode pagar, isso é dinheiro. Nós somos contra a obrigatoriedade de aceitação, uma vez que isso poderia trazer prejuízos aos usuários do sistema pela letargia, pela demora que esse tipo de pagamento tem a mais do que o pagamento em dinheiro. A questão que pode surgir é que o sistema esteja fora do ar, por exemplo, quando você venha a fazer o pagamento, ou que o processo em si demore, né? Demore, o que pode acarretar em um aumento da fila. Então, se pode resolver utilizando outras técnicas, né? A tecnologia hoje em dia está para isso. Para o autor, a recusa em receber o pagamento com cartão pode gerar transtornos se o pedágio estiver distante de alguma cidade ou se a viagem for à noite ou aos fins de semana, quando pode ser difícil encontrar um caixa eletrônico. Caixas eletrônicos não tem mais, com essa questão dos assaltos e roubos que tem havido nos vários tipos de caixas. Hoje em dia não se encontra tão facilmente, né? Além de obrigar que as concessionárias de pedágio aceitem cartão de débito e crédito, o projeto permite que sejam usados outros meios de pagamento, abrindo espaço para o QR Code, por exemplo. Se poderia utilizar também o uso de aplicativos via celular, com os quais se pudesse fazer esse tipo de pagamento. Cada vez mais é usado
né, como alternativa, cartão de crédito, até QR Code, né, outros tipos de transações digitais. Por que nas concessionárias do Brasil ainda se tem a obrigatoriedade de ser dinheiro? Todas as concessionárias, elas já disponibilizam aos usuários, aqueles usuários mais contumazes, que têm maior volume de utilização das rodovias pedagiadas, a utilização de meios eletrônicos afixados em carros. Então, com a utilização disso e tendo a permissão para a utilização do cartão de débito e crédito, é muito diferente da obrigatoriedade. Acredito que para as administradoras das rodovias isso vai implicar uma nova logística para poder implementar os equipamentos necessários de leitura. Mas também poderiam já aproveitar para implementar aquilo que eu falei, o uso do smartphone, né, com aplicativos que fazem rapidamente o pagamento e que facilitariam significativamente, principalmente as filas que são geradas quando há muito veículo e o pagamento em si torna-se demorado. A instituição fiscal independente está completando 4 anos de existência. A IFE foi criada por meio de uma resolução aprovada pelo Senado em 2016 e hoje é uma referência quando se fala de análise de contas públicas e projeções econômicas. O objetivo da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, a IFE, é dar transparência às contas públicas e colaborar para a disciplina fiscal do país. Eu tive a oportunidade de trabalhar na equipe que preparou a lei. Posso garantir que tudo foi feito observando as boas práticas internacionais, o que a literatura especializada ensina. Nossa instituição fiscal independente tem os objetivos similares àqueles que são perseguidos pelas outras IFES espalhadas pelo mundo. A sua razão de ser é, de certa forma, incomodar, produzir informações que sirvam para estabelecer esse contraponto com as autoridades, o Ministério da Fazenda e Planejamento, hoje o Ministério da Economia, e assim permitir que o debate público seja mais bem qualificado e que as contas públicas possam ter condições saudáveis e estruturalmente equilibradas ao longo do tempo. O Tribunal de Contas da União também auxilia o Congresso Nacional na fiscalização dos recursos públicos, mas o Tribunal tem poder de editar jurisprudência, julgar contas, punir pessoas, recomendar práticas vinculantes, né, para a administração pública, e a IFE não tem. Então, é com a transparência, é com a divulgação que ela contribui para qualificar o debate público e influenciar as decisões que são tomadas na área da gestão fiscal. A IFE está vinculada ao Senado, mas a atuação é independente. Os diretores são indicados pela Casa, mas têm que passar por sabatina e aprovação pelo plenário. O mandato fixo dos diretores é fundamental, porque a IFE ela existe para colocar o dedo na ferida, para mostrar os problemas, indicar caminhos e analisar esses caminhos que estão colocados. E isso é muito importante para que as influências político-partidárias não ditem o trabalho da IFE. Ela está inserida num arcabouço institucional que a torna um órgão independente do ponto de vista operacional, do ponto de vista técnico e do ponto de vista financeiro. Em estudos, análises e relatórios, a Instituição Fiscal Independente faz projeções de cenários macroeconômicos, acompanha metas fiscais como o teto de gastos e a regra de ouro e analisa os impactos no orçamento de decisões relevantes, como fez durante a discussão da reforma da Previdência. Um pente fino minucioso nas contas públicas, um trabalho que já se tornou referência. O Instituto Fiscal Independente, ele é acreditado pelo Tesouro Nacional, é acreditado por todos os demais órgãos que trabalham com estatística e dados econômicos e sociais, e a sua opinião é validada, às vezes até mesmo em posições relativamente diferentes. Os relatórios da IFE têm sido fundamentais, por exemplo, para o trabalho da comissão mista criada para acompanhar as ações do governo no combate à pandemia. O Instituto nunca deixa de ter sua opinião maravilhosa sobre perspectivas do Brasil, sobre cenários de futuro,
e sobre também as contribuições sobre os créditos extraordinários, o auxílio emergencial, os recursos investidos nas áreas das populações, da nossa população mais vulnerável. Então, o IFE traçou cenários com perfeição incrível. A gente percebe nessa pandemia que ela tem divulgado com muita clareza, com muita transparência, dados importantíssimos sobre a execução orçamentária daquele orçamento que é específico para lidar com o coronavírus. A instituição tem sido elogiada por organismos internacionais, como, por exemplo, a OCDE e o FMI, nesse contexto pandêmico, que nós vivemos. Neste momento da crise, o nosso foco tem sido muito o de alertar para a necessidade de o governo ter um plano. O desafio principal agora é antever os riscos para a partir de 2021. De um lado, há o risco de uma continuidade da doença e da sua propagação. Por outro, há a notícia positiva do desenvolvimento e da chegada das vacinas no Brasil, o que vai ser importante para imunizar as pessoas e criar um novo ambiente, uma nova possibilidade de trajetória de crescimento. Eu acredito que nós teremos aí, daqui para frente, um desafio enorme às contas públicas e, com certeza, a IFE vai dar uma boa contribuição. Na última edição do ano do programa Eco Senado, que estreia neste fim de semana, você vai ver uma entrevista com o senador Fabiano Contarato, que fez uma avaliação de conjuntura de alguns dos principais temas relacionados com a agenda ambiental. Confira agora trechos dessa entrevista na coluna Momento Eco. O senador Fabiano Contarato completa no início do ano que vem seus 2 anos como presidente da Comissão de Meio Ambiente. Nós marcamos uma conversa com o senador no Viveiro do Senado, um espaço dedicado à difusão das boas práticas ambientais, como a compostagem e a produção de mudas. O senador fez um balanço de sua atuação e uma avaliação dos desafios ambientais enfrentados pelo Brasil. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito humano essencial, um direito constitucional expresso no artigo 225 e, infelizmente, está sendo aviltado a todo momento, Nós não podemos sair da realidade que o governo federal, em 28 anos de criação do Ministério do Meio Ambiente, ele queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente, ele não conseguiu de direito, mas ele está fazendo isso de fato. E eu pontuo porque ele acabou com a Secretaria de Mudanças Climáticas, com o Plano de Combate ao Desmatamento, com o Departamento de Educação Ambiental, criminaliza ONGs, reduz a participação da sociedade civil, enfraquece os órgãos de fiscalização, como IBAMA e ICMBio. Basta você pegar o número de autos de infração, qual a quantidade que nós tínhamos e qual que nós estamos tendo agora. Engraçado que o Brasil, o Estado brasileiro, é que tem a função, é o dever de proteger o meio ambiente. Mas quem mais defende o meio ambiente são os povos tradicionais, são os povos indígenas. São as comunidades quilombolas, porque eles veem o meio ambiente como fazendo parte da vida deles. Eles têm uma relação que transcende, é uma relação com a terra, com a árvore, com o mar, com o rio, com os pássaros, com toda a biodiversidade. Antes da entrevista, o senador ainda teve tempo para conhecer o Viveiro do Senado. Senador, eu queria falar um pouquinho aqui nessa Agrofloresta, que há espaço também para a estética, para a história e para a nossa cultura. Gostaria de falar um pouquinho sobre o Burle Marx. Para nós que trabalhamos com plantas, foi um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Ele foi uma pessoa à frente do seu tempo, ele foi um renascentista fora da sua época. E uma das coisas que ele fazia muito bem foi trazer plantas da mata para o paisagismo. Essa é uma delas, essa é a Alocasia gigantea. É uma planta que ele tirou da Mata Atlântica e trouxe para os jardins. Burle Marx era especialista em fazer isso com plantas. Aqui no viveiro temos talvez umas 10 plantas que ele retirou da mata e trouxe para o conhecimento da humanidade. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. E esse espaço é uma demonstração disso. Para mim, isso traz um simbolismo muito forte. Porque na Casa de Leis, que tem a obrigação de editar leis para preservar o meio ambiente, aqui nós estamos demonstrando de que é possível fazer isso no espaço, é possível fazer isso na escola, na empresa, na comunidade de base. É possível nós preservarmos o meio ambiente para garantir esse direito para as futuras gerações.
O programa EcoSenado com a íntegra dessa entrevista vai ao ar no sábado e no domingo, às 9 da manhã e às 4 da tarde. E a coluna Momento Eco de hoje termina aqui. Tchau! E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.